Bom, pessoal, nesse vídeo nós faremos um tutorial simples sobre a utilização do software LT-Spice. O primeiro passo é a instalação do software. Para isso você pode ir no Google e digitar LT-Spice, né? A primeira coisa que vai aparecer vai ser o site da Analog Devices, onde se você clicar você vai cair nesse link aqui, que tem os downloads, né, para Windows e para Mac. O procedimento de instalação do software é simples, basta seguir os passos, e uma vez que você instalou o mesmo, você vai se deparar com essa tela aqui. Para criar um novo esquemático, você clica nesse botão daqui, ele automaticamente surge com esse nome Draft One. Você pode salvar com qualquer nome, no meu caso eu vou salvar como divisor de tensão, né, divisor tensão. E tá aí, né? É bom salvar. Os componentes básicos estão listados aqui no canto superior direito, né? Então você tem resistor, capacitor, indutor, diodo, e esse botão aqui te permite selecionar outros componentes diferentes, como transistores, amp-ops, etc. Né? Existem outros caminhos de chegar a esses componentes, tá? Mas eles estão todos aqui. Vamos então colocar um resistor, né? A gente pode selecioná-lo aqui. É importante saber, o comando Ctrl R permite rotacionar qualquer componente que você tenha. Uma outra forma de colocar uma resistência é simplesmente digitar a tecla R, né? Aí surge outra resistência aqui, né? E a gente pode posicionar ela dessa forma. Vamos então colocar uma fonte de tensão, né? A gente pode clicar nesse botão aqui, selecionar a fonte de tensão, ela está aqui na lista como voltage, colocá-la aqui. É sempre importante também a gente colocar referência, né, ao terra, então vamos colocar ele aqui embaixo, ok? Para conectar os componentes você pode usar esse botão aqui. Alternativamente você pode usar o atalho Function F3, e aí esse cursor vai aparecer aqui, né? Você pode clicar no ponto de partida aqui, e uma das vantagens do LT-Spice é que você pode atravessar o fio, né, através dos componentes, clicando com o botão esquerdo em cada ponto onde você quer deixar o final do fio, né, e ele não vai curto-circuitar esse componente, ele vai conectar ele da forma adequada se você fizer dessa forma aqui. Para deixar, né, o botão Wire, você pode clicar com o botão direito do mouse. Então dessa forma nós temos todos os componentes do nosso circuito conectados. O próximo passo é atribuir valores, né, à fonte de tensão e às resistências. Você pode fazer isso passando o mouse por cima do componente e clicando com o botão direito. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui uma fonte DC de 10 volts. Vou mudar essa resistência R1, né, para, por exemplo, 6 kΩ, 6K, e essa resistência R2 para 4K, só como exemplo aqui. Uma outra coisa que você pode fazer é mudar o nome, né? Por exemplo, se eu quiser mudar o nome dessa fonte de tensão, eu clico sobre o nome dela aqui com o botão direito também. Eu não poderia chamar esse cara aqui de V0. E tá aí, poderia fazer isso com qualquer um dos outros componentes. Se você deixar o circuito tal como ele está, o LT-Spice vai atribuir nomes, né, aos nós do circuito. Por exemplo, se a gente considerar esse nó de entrada aqui e esse nó de saída aqui, o LT-Spice vai atribuir nomes que não necessariamente são sempre os nomes que você desejaria. Então, por isso você pode clicar nesse botão aqui, né, para dar um nome a um determinado nó. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui Vout, né, e atribuir isso a esse nó daqui, ok? Então nós estamos num ponto em que a princípio nós poderíamos rodar a simulação, né? Vamos ver o que acontece? Se a gente clicar aqui nesse homenzinho correndo aqui, isso roda a simulação. Então ela não vai rodar, né? Acontece que a gente tem que definir
o tipo de análise que a gente tem que fazer. Isso é feito nessa janela aqui. Você pode chegar a essa janela aqui, né, antes de fazer a simulação, alternativamente, se você clicar em Edit e Spice Analysis, ok? Então você tem esses 6 tipos de simulação aqui. Vou começar com essa última aqui, talvez seja mais simples, que é ponto de operação DC, né? DC Operating Point. Então se a gente clicar em OK aqui, não tem nenhuma opção, né? O comando dessa simulação, você pode colocá-lo aqui na janela do Spice. Se você souber a sintaxe que é utilizada, né, em simuladores Spice para rodar diferentes tipos de simulação, você pode criar um texto e digitar esse comando diretamente, né? Agora sim, então a gente vai rodar essa análise DC de ponto de operação. É bem simples, né? E aqui a gente pode ver já o resultado, né? Vamos diminuir um pouco essa janela aqui para poder ver. O que nós temos aqui, né? A tensão nos nós do circuito. Então a gente definiu um nó Vout aqui. A gente vê que a tensão aqui é 4 volts. Aqui a gente vê exatamente aquilo que eu havia dito, né? O Spice define nome aos nós do circuito. Então, por exemplo, esse nó entre o terminal positivo da fonte de tensão e o resistor R1, ele chamou de N001. Né? Então, se você não dá nome aos nós, como foi o caso do Vout, ele vai atribuir qualquer nome. Como o ponto de referência é 0 aqui, você vê que você tem 10 volts aqui em cima, então está tudo correto. Além disso, você tem a corrente em amperes através dos componentes. Né? Então, na fonte de tensão, por convenção, né? uma corrente negativa, mas de 1 mA, e passando pelas duas resistências você tem 1 mA como você esperaria. Ok? Então essa é a análise do ponto de operação DC, ela só te fornece uma tabela. Aqui parece ser relativamente bobo fazer isso, né? Mas você pode querer saber a polarização de um transistor, por exemplo, conforme vocês vão ver na teoria, fazer esse tipo de análise para saber os potenciais DC e as correntes DC dessa forma aqui, ok? Então, depois da análise do ponto de operação DC, se você passar o mouse sobre qualquer um dos fios, né, que vão corresponder aos nós do circuito, você vai ver aqui no canto inferior esquerdo, eu estou falando desse canto aqui, né, o nó, a tensão no nó correspondente. Então a gente tem aqui V de Vout, né, a tensão no nó Vout igual a 4 volts, por exemplo, V no nó N001 igual a 10 volts, né? Além disso, se você observar esse mesmo canto inferior esquerdo e passar o mouse por cima dos componentes, você vê a corrente, né, DC que está fluindo pelo respectivo componente e a potência dissipada no mesmo. Né? Então, se eu passar aqui na fonte, a corrente aparece aí e a potência é menos 10 mW. Na outra resistência, a mesma coisa. Ainda com relação aos nós, né, você pode vir aqui em View e Spice Netlist, e aqui você vai ter uma listagem das propriedades associadas a um determinado ramo. Então, por exemplo, né, se a gente olhar aqui o resistor R1, né, ele está entre os nós Vout, né, a gente chamou esse nó de Vout, e o nó N001, então N001 e Vout, e uma resistência de 6K. Né? R2 está entre Vout e o Terra, 4K e assim por diante. Então isso pode ser útil para identificar onde estão os nós. Né? Vamos então fazer uma outra análise, que é a análise de transiente. Né? Algo que você pode fazer aqui é selecionar essa ferramenta aqui que te permite deletar componentes ou até simulações também. Alternativamente, você pode clicar a tecla Del ou Delete, né, que essa tesourinha aqui vai aparecer e eu posso deletar então qualquer componente. Então eu vou deletar aqui essa simulação do ponto de operação, ok? E vamos configurar uma nova simulação de análise de transiente. Uma outra forma de chegar na janela para configurar isso é clicar aqui em Simulate e aqui em Edit Simulation Command. Você chega nessa mesma janela aqui que nós havíamos chegado
E aqui a gente tem a primeira aba, né, análise de transiente. Tá? Então, uma simulação que vai te fornecer as tensões e as correntes no domínio do tempo, ou seja, ao longo do tempo, semelhante ao que você teria, por exemplo, no osciloscópio. Então, os parâmetros que a gente tem que configurar aqui são o tempo de parada da simulação em segundos. Então, vou, por exemplo, colocar para parar em 1 segundo. Né? Esse parâmetro aqui é o tempo onde a simulação vai começar a salvar os dados. Posso deixar ele nulo e ele vai começar no zero. Aqui nós temos o máximo passo de tempo. Okay? Então, você pode configurar isso aqui para um passo de tempo que você desejar. E aí existem outras configurações aqui, mas por enquanto a gente pode deixar tal como está. Ok, de novo ele vai colocar o comando de simulação aqui. E nós podemos então rodar a simulação. Né? Então rodando, a tela se divide dessa forma aqui. Ela é bem rápida, então a simulação já rodou. A janela de baixo é a janela do circuito original e a janela de cima é a janela onde nós vamos poder visualizar as tensões e as correntes em função do tempo que está no eixo das abscissas aqui. Se a gente notar aqui, né, passando o cursor sobre qualquer um dos nós sobre o circuito, você vê uma ponta de prova aqui, que se você clicar com o botão esquerdo, né, ela vai automaticamente mostrar o valor de tensão em função do tempo. A gente está fazendo uma análise boba aqui porque a gente tem uma fonte de tensão DC, depois nós vamos ver algo um pouco mais interessante. Mas você vê que aqui, né, desde 0 até 1 segundo, você tem 4 volts nesse nó. Nós poderíamos fazer a mesma coisa para esse nó de entrada aqui, né, e vai surgir aqui essa curva azul correspondente aos 10 volts da fonte. Tá? Mas fica um pouco difícil de ver as duas coisas. Você pode querer, por exemplo, deletar, né, o primeiro gráfico para ver só a tensão em azul. Então, se você passar aqui, né, no rótulo aqui relativo à curva de baixo verde e clicar com o botão direito, aparece esse painel aqui onde você pode optar por deletar esse gráfico, né, Delete this trace. Aí ele acaba sumindo e para melhorar ainda a visualização, você pode clicar com o botão direito do mouse e clicar em Zoom to Fit, que você vai ver centrado aqui então a curva nesse nó de entrada. Ok? Se a gente agora deletar esse gráfico daqui, de novo clicando com o botão esquerdo, nós podemos passar novamente o mouse sobre os componentes e a gente vê que agora aparece um outro símbolo, né, que nos permite averiguar a corrente através dos componentes. Então, se eu clicar aqui, né, aparece a corrente em miliamperes, né, do lado esquerdo aqui, passando pela resistência R1 1 miliampere, como a gente tinha visto inicialmente na análise do ponto de operação DC. Se a gente clicar com o botão direito do mouse aqui sobre a escala, né, aparece essa janela aqui, que nos permite configurar, né, o valor máximo aqui que aparece na escala, que no caso é 0 mA, porque se trata de uma corrente negativa, o mínimo aqui embaixo, né, bottom, e o intervalo. No caso aqui ele está 0,2 mA ou 200 microampere entre um tique e outro na escala das ordenadas aqui do gráfico. Né? Então eu poderia mudar isso aqui, por exemplo, para aqui embaixo começar em 2 mA, com um passo de, vamos colocar 0,5 mili, e lá em cima terminar em 0 ampere mesmo. Então você vê que muda de acordo com o que a gente acabou de definir. Então vamos deletar esse gráfico aqui e vamos observar outras coisas aqui sobre os gráficos que nós podemos fazer, né? Se você note uma primeira coisa, que se você passar o mouse sobre os ramos, você vê o sentido adotado como convenção para fluxo positivo de corrente nos diferentes ramos, né? Uma outra coisa é que se você pressionar a tecla Alt e colocar, né,
o cursor sobre um determinado elemento aqui, a função muda. Então, por exemplo, se eu fizer isso, apertar Alt e passar o mouse sobre essa resistência, aparece esse termômetro que indica que agora o que vai ser medido vai ser potência. Se eu clicar então com o botão esquerdo, aparece a potência em miliwatts, né, sendo dissipada pela resistência ou pelo resistor que a gente considerou aqui no caso. Então vou deletar novamente. Se eu fizer a mesma coisa, apertar a tecla Alt e passar o cursor sobre o fio agora, né, você consegue, no lugar de medir a tensão sobre o fio, né, naquele nó, no nó em questão, medir a corrente no fio. Então agora se eu pressionar o botão esquerdo, aparece a corrente agora no fio. Então tem essas funcionalidades a mais, né? Note que sempre que eu tiver com o cursor sobre alguma coisa aqui, tem informação no canto inferior esquerdo da tela aqui, por exemplo, a gente vê que a corrente por esse resistor e a potência dissipada, né? Essa informação adicional escrita aí no canto inferior esquerdo da tela. Então se atentar a isso daí. Então note que o que nós temos aqui é uma corrente, né, cuja escala está do lado esquerdo. Se eu medir agora uma tensão, por exemplo, a tensão Vout, né, clicando aqui, elas estão aparecendo exatamente na mesma posição. Vamos mudar isso, então vou mudar a escala aqui rapidamente, né? O que eu posso fazer é mudar isso aqui para 3.90. Vejamos o que acontece. Então a gente vê aqui o gráfico em azul é a tensão, mas eu estou simultaneamente mostrando uma corrente e uma tensão. A escala da corrente agora foi para o lado direito e a curva em verde mostra essa corrente, 1 mA, e a escala da tensão, que é a nova medida, né, Vout, que a gente está fazendo, ela apareceu aqui do lado esquerdo do gráfico. Então a escala de tensão e a escala de corrente, a tensão 4 volts, né, Vout, no caso, né. Pode ser útil você fazer o seguinte, né, se eu for sobre qualquer ramo ou sobre qualquer fio e der um duplo clique com o botão esquerdo do mouse, esse gráfico, né, por exemplo, essa corrente aqui passando por R1, vai aparecer e todas as curvas, né, que estavam no gráfico vão desaparecer. Então você vai ter somente essa medida. Então agora, no lugar da gente fazer uma simulação com uma fonte DC, vamos alterar isso aqui para fazer uma fonte de tensão senoidal. Tá? A forma que a gente pode fazer isso é clicar na fonte para alterar o circuito, né, com o botão direito do mouse, não para medir a corrente, mas para alterar. A gente tem aqui a fonte DC e tal. Essa fonte vai servir como fonte DC, mas vai servir como qualquer outra fonte de tensão que você utilizar no LT Spice. Para isso, você clica no botão Advanced e mais opções aparecem aqui. Então agora ela está configurada como uma fonte DC, mas você pode fazer outros tipos de fonte, inclusive, né, uma fonte pulsada, né, ou uma fonte senoidal, exponencial, entre outras opções. Então vamos configurar aqui para ter uma tensão senoidal, tá? Sem offset DC, com uma amplitude de 1 volt, numa frequência de 1 kHz, sem nenhum atraso, nem fase adicionada, ok? Sem especificar o número de ciclos da senoide também. Então, clicando OK, a fonte é alterada, né? Agora a gente, clicando para simular, a gente vai ter que configurar de novo a simulação. De novo eu vou querer uma simulação de transiente, né? Vamos colocar aqui, por exemplo, o tempo de parada 10 milissegundos, ok? E deixar o restante como está. E aí a gente vê, né? O que está sendo medido aqui ainda é a corrente passando por R1, que a gente tinha selecionado. Agora ela tem valor de pico a pico aqui de 200 microampere, né? Mas isso daí, se a gente deletar esse gráfico aqui, a gente pode medir da mesma forma a tensão nesse nó aqui, né? Então a gente vê aqui 1 volt de amplitude, como a gente tinha configurado a tensão da fonte.
Além disso, a gente pode medir a tensão nesse outro nó aqui. Então, a gente vê, né, o divisor resistivo, tá, o divisor de tensão, amplitude 0,4 volts, só que agora senoidal, com a mesma fase, né, da, da, da tensão da fonte. Tá? Então, você vê aí que, né, você tem diversas opções aqui. Né? Uma outra coisa que você pode fazer é clicar com o botão direito do mouse sobre o rótulo de qualquer uma das curvas aqui, alterar a cor, né, e fazer esse tipo de coisa. Ok? Então, a gente encoraja aí vocês a fuçarem, né, porque tem bem mais opções e configurações que você pode fazer e tem que fuçar sem medo para poder adquirir familiaridade com o software. Ok?